Olá para todos e todas, a gente vai para mais uma videoaula. Hoje estou dando um pouquinho da biografia do nosso capitão donatário aqui do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho. Um homem que a gente conhece muito pouco da história dele aqui no Espírito Santo. Aliás, a maioria de nós capixabas conhece pouquíssimo sobre a nossa história. Infelizmente, esses primeiros anos, esses primeiros séculos da história do Espírito Santo, muitos documentos foram perdidos. E aí a historiografia capixaba, ela tem grandes lacunas. Não tem como a gente escrever, não tem como a gente estudar a historiografia do Espírito Santo nesses primeiros séculos, já que não existem documentos. Mas o pouco que restou ainda é muito desconhecido da maioria de nós. Os nossos alunos, na maioria das vezes, não aprendem isso na escola. Muitos de nós, professores, não conhecem sobre a história do Espírito Santo. E aí, conhecer um pouquinho desses personagens e desse período da colonização é importante. Na última aula que eu postei aqui, falava um pouquinho desse começo da colonização, como que foi difícil e como que muitos atribuem a Coutinho um fracasso da capitania do Espírito Santo, já que muitas vezes Coutinho não estava aqui. E Coutinho também não tinha recursos financeiros para poder armar um exército, para poder estabelecer, fincar aqui bases para uma boa economia, para uma boa base militar. E isso vai fazer com que a capitania do Espírito Santo, como outras capitanias, sejam consideradas fracassadas. Mas na verdade eu não considero fracassada, eu considero capitanias que tiveram um desenvolvimento diferente das demais capitanias. Aliás, a maioria das capitanias do Brasil não tiveram um resultado propício. E a biografia de Coutinho, especificamente de Vasco Fernandes Coutinho, ela é uma biografia riquíssima, porque esse homem ele era um homem muito além do seu tempo. O texto que eu estou usando para produzir essa aula é um texto de um historiador português chamado João Paulo Oliveira e Costa. O título dele é Vasco Fernandes Coutinho, construtor do estado da Índia e do Brasil. Porque Coutinho ele vai ser um dos participantes mais ativos da construção do estado português na Índia, das colônias portuguesas na Índia. Vai ser Vasco Fernandes Coutinho. Eu conheci esse texto quando eu tive aula na UFES com o professor Luiz Cláudio. E esse autor, o autor desse texto, ele coloca Coutinho como um dos principais responsáveis pela construção do Estado brasileiro, pela construção do Brasil nesses primeiros anos, nesse primeiro século. E ele junto com outros capitães donatários. Isso é bem interessante porque é uma visão muito diferente. Enquanto a gente vê, na maioria das vezes, ele como alguém que foi responsável pelo fracasso, esse autor, o João Paulo, ele coloca o Coutinho como um homem de muito sucesso. Ele vai ser o fundador, então ele vai começar o texto falando que Coutinho é o fundador da capitania do Espírito Santo. Vai colocar, lógico, que a nossa capitania não era uma colônia segura, não foi rentável, não foi uma colônia estável, mas passou por muitas dificuldades e tudo mais, mas ele vai explicar nesse texto por que não teve como, porque ele não tinha rendimentos suficientes para poder manter essa capitania. Vasco Fernandes Coutinho era um segundo filho, e segundo os filhos, que eram chamados de segundogênios, eles não tinham direito às posses, eles não recebiam terras, eles não recebiam riquezas e eles não recebiam título de nobreza. Eles desfrutavam da corte, desfrutavam das riquezas da corte, mas eles não tinham esses direitos às riquezas que os primeiros filhos eles tinham por serem os herdeiros dos títulos de nobreza, certo? Então, Coutinho não tinha recursos financeiros para usar aqui no Espírito Santo. E segundo ele, esse vai ser um dos responsáveis pelos problemas que Coutinho vai ter aqui na capitania, certo? Coutinho vai ser um homem muito à frente do seu tempo, que, por exemplo, um dos hábitos que ele vai criar vai ser o hábito de fumar.
O tabaco é uma erva americana. Na Europa ninguém fumava. E Coutinho vai ser um dos primeiros homens europeus a fumar. Ele vai ter problemas com a Igreja Católica, porque pelo fato de fumar, muitos padres não deixavam ele assistir à missa. Então ele tinha que ficar do lado de fora da igreja. E isso vai gerar uma série de repercussões, porque ele vai ser expulso da igreja porque ele estava fumando tabaco. E vai ser também um dos homens responsáveis, ao mesmo tempo que ele tinha briga com a igreja, de expandir a religião católica dentro da Europa. Ele era um homem com uma relação familiar muito grande. A família dele era formada por grupos familiares muito ricos, certo, dentro da Europa. As famílias europeias que faziam parte, né, que deram origem à família Coutinho, vão ser os Lima, os Coutinho, os Cunha e Sás, os Barreto, que vão ser esses os braços da família, né, dos avós da família. Eram famílias nobres, famílias com muito dinheiro, com muita riqueza. Mas esses, né, parentes deles, tios, avós, primos, na hora de investir, porque essas famílias nobres da Europa e muitas famílias burguesas, eles tinham a opção de investir nessas colônias, esses empreendimentos que a coroa portuguesa estava criando, certo? Só que eles preferiam investir nos investimentos mais rentáveis, que no caso eram as colônias da África e da Ásia, né, das Índias, que inclusive Coutinho vai ser um dos responsáveis por criar. Coutinho, gente, ele vai realizar 3 viagens para as Índias, 3 viagens para o continente asiático de caravela. Normalmente, um navegador comum fazia uma viagem, que era o máximo que eles conseguiam, porque era uma viagem que durava muitos meses, era uma viagem muito perigosa. Boa parte dos navegadores que saíam da Europa e iam nessas viagens, principalmente para as Índias, porque eles tinham que contornar todo o continente africano para chegar até a Índia. Eram viagens muito perigosas e muitos morriam. Morriam de doenças, morriam de escorbuto, morriam de gripe, morriam por conta dos naufrágios, tempestades. Então era um risco muito grande de vida. E Coutinho vai realizar 3 viagens. A primeira viagem dele, ele vai chegar em Goa por volta de 1510 e em Malaca, que era uma outra cidade, por volta de 1511, 20 anos antes, um pouquinho mais de 20 anos antes de chegar aqui no Espírito Santo. Os relatos desse primeiro contato dele lá nas Índias vão colocar ele como um homem de grande bravura. E dos conflitos que ele vai ter, ele vai enfrentar os elefantes do sultão. Então, para vocês terem ideia do que esse homem enfrentou nesse território. Ele vai regressar em 1513, 2 anos depois, ele vai voltar às Índias. E em 1521, ele retorna novamente ao continente asiático. Então, ele faz 3 viagens às Índias, o que era humanamente, não vou dizer que é impossível porque ele fez, mas era humanamente dificílimo. Era muito difícil esses navegadores retornarem a esses territórios. A maioria das vezes eles faziam uma, no máximo 2 viagens, porque eram viagens muito degradantes para o corpo deles. Mas Coutinho, quando vai a primeira vez, ele era muito novo, ele era ainda um adolescente. Então ele consegue, né, na juventude, fazer essas viagens, porque possivelmente ele era um homem muito além do seu tempo, um viajante muito à frente do seu tempo. Quando ele chega aqui na capitania do Espírito Santo, em 1535, ele, por exemplo, era um dos poucos capitães donatários que já tinham passado pela África e pela Ásia, conhecia os 3 continentes e conhecia a América e conhecia a Europa, ou seja, isso no século XVI. Um rapaz já tinha viajado os 3 continentes. Então, ele era um capitão donatário muito bem visto pelos outros capitães donatários e pela nobreza de Portugal.
e ainda assim não conseguiu empreender. Porque, além da questão financeira, um outro problema que se atribui a Coutinho aqui em relação à capitania do Espírito Santo é o fato dele não ficar no Espírito Santo. Ele ficava um tempo aqui, e aí eu acredito que batia uma saudade nele de viajar. Então ele pegava, arrumava suas trouxas, subia na sua caravela e ia de volta para Portugal. Passava uns meses em Portugal, né, uma temporada em Portugal, depois voltava. Ficava um tempo no Espírito Santo, depois partia de novo, ficava um tempo na Bahia, voltava. Ficava um tempo no Espírito Santo, partia de novo, ficava um tempo em Portugal, voltava. E isso fazia com que, né, a capitania ficasse meio que abandonada. Ele não era um homem preso ao território. Ele era um homem do mar, ele era um homem das viagens, ele era um viajante. Independente de qualquer coisa, conhecer um pouco da história de Coutinho é ver que o Espírito Santo, né, esses primeiros homens que chegaram aqui, foram homens, muitos desbravadores, digamos assim, foram homens muito à frente do seu tempo. E Coutinho se enquadra muito bem nesse perfil. Não era um homem comum, não era um homem, não tinha o perfil do nobre português, ao contrário. Ele era um grande guerreiro que lutou com elefantes, que conheceu a África, que conheceu a Ásia e que conheceu a América. E conhecer um pouquinho da história dele enriquece o nosso conhecimento pessoal sobre o Espírito Santo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.